Mais uma aula aqui no Rapidola para você e vamos falar como é que você faz para calcular os quartis. Isso mesmo, o primeiro quartil, o segundo quartil e o terceiro quartil. Não esqueça que o segundo quartil também é chamado de mediana e eu tenho o primeiro quartil, conhecido como quartil inferior, e o terceiro quartil, também conhecido como quartil superior. Aqui você tem os dados brutos e você tem uma escala. O primeiro quartil está a 1/4, 25%. Bem aqui, 50% é o Q2, é a nossa mediana. E bem aqui, 3/4, que é a mesma coisa que 75%, que é o terceiro quartil. Aí, olha só, mas Mura, como é que eu utilizo essas informações na hora do exercício, quando eu tenho os dados aqui e eu quero obter o Q1, Q2 e o Q3? Tem duas situações que você tem que saber. Primeira situação, quando eu tenho uma quantidade ímpar de elementos. É esse exemplo aqui. E no exemplo 2, eu irei fazer quando eu tenho uma quantidade par de números. A primeira situação que você tem que fazer é calcular o seu rol. Mura, eu esqueci o que é rol. Rol é organizar os números em ordem crescente. Isso mesmo, organizar do menor para o maior. Você tem o seu rol. Olha só, por exemplo, eu tenho esses dados aqui. Eu tenho 2, 0, 5, 7, 1, 3, 4, 6 e 8. Não estão organizados. Então, você não começa calculando, senão você vai errar. Você começa organizando aqui o rol. Como é que eu faço para obter o rol? Você vai verificar quem é o menor número, 0. Aí depois vem quem? O número 1. Depois vem o número 2. Depois você tem o número 3, o 4 bem aqui. Depois vem o 5, o 6. Eu tenho aqui o número 7 e eu tenho aqui o número 8. Como eu tenho uma quantidade ímpar de elementos, só vai ter um número no meio. Vou te dar até uma ideia. Eu posso fazer aqui da seguinte maneira. Eu posso observar quem está no meio aqui é o número 4. Porque eu tenho 4 para você, 4 para mim. Quem está no meio é o número 4. Esse número 4 é o meu Q2, é o quartil número 2, que é a minha mediana. Mas eu poderia ter feito assim. Como eu tenho 9 números, se você somar mais 1 e dividir por 2, vai dar 10 dividido por 2, vai dar 5. O que isso quer dizer? Que o quinto elemento, quando você organizar do menor para o maior, ele vai ser o quartil número 2. Olha lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, uma dica aqui, rapidola, se você tivesse uma quantidade maior e quisesse saber quem está no meio, quando a quantidade é ímpar de números, você acrescenta uma unidade, 9 números, mais 1, depois divide por 2, vai dar o quinto elemento. Agora que eu já tenho o Q2, eu vou obter o Q1 e o Q3 da seguinte maneira. Você pega essa primeira metade até o número 4, aqui até o Q2, você vai pegar essa metade aqui para analisar. E vai observar quem está no meio dessa metade, essa primeira metade aqui. Quem está no meio? 2 para você, 2 para o tio. Quem está no meio é esse carinha bem aqui. Então, ele vai ser o quartil número 1. Viu como é fácil? Mesmo esquematozoide aqui ao lado. Você tem 4, 5, 6, 7, 8. Você vai analisar essa segunda metade e vai observar quem está no meio, quem é a mediana dessa metade bem aqui. Então, aqui ó, é o número 6. Então, aqui você tem o terceiro quartil. Então, é dessa maneira que você obtém os quartis quando tem uma quantidade ímpar de números. Agora, vamos ver o exemplo 2, que eu quero saber quem é o Q1, Q2, Q3, mas tem um diferencial, que a quantidade de números não é ímpar, uma quantidade par. Então, eu vou sair aqui da frente para você fazer um print dessa tela. Logo após isso, a gente volta para resolver a número 2. Vou desaparecer. Rapidola. Agora, vamos calcular os quartis nessa situação que eu tenho uma quantidade par de dados. A primeira situação que você tem que fazer aqui é montar o seu rol. Como é o rol? Do menor para o maior. Eu tenho aqui o menor de todos, o número 2. Aí depois aqui vem o número 3.
Depois eu tenho aqui o número 4, 4 novamente, são dados diferentes. Depois eu tenho aqui um número 5, depois vem quem? 7, aí você coloca 7, 7 novamente aqui. Depois eu tenho o número 8, um 9 e bem aqui um número 10. Quantos números eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números. O que é que você faz? Toda vez que a quantidade for par, tem 2 números disputando o meio. O que é que você faz? Faz o seguinte, ó. Eu tenho aqui 4 para você, 4 para o tio. Quem está disputando o meu meio aqui é o 5 e o 7. Nesse caso, como são 2 números disputando o meio aqui, quem vai ser o segundo quartil, a nossa mediana, você soma e divide por 2. Então, aqui eu vou ter, ó, o meu Q2 sendo 5 mais 7, aí você divide por 2. Vai dar 12 dividido por 2, vai ser o número 6. Agora que você já tem aqui o número 6, o meu Q2, você vai pegar essa metade bem aqui, ó, e essa outra metade bem aqui, porque aqui estaria, aqui no meio, né? Vamos pensar assim, aqui no meio eu teria o número 6, o Q2, então eu pego essa metade e essa outra metade e vou fazer a metade, vou fazer o Q2, vou fazer a mediana desse pequeno rol e desse outro rol bem aqui. Essa é a ideia. Então, bem aqui você pega, mesmo esquema, ó, 2 para você, 2 para o tio. Quem está no meio? O número 4. Então, esse 4 aqui é o Q1, primeiro quartil. Viu como é fácil? Aqui, ó, eu tenho essa situação aqui, ó, 7 até 10. 2 para você, 2 para o tio. Quem está no meio aqui? O número 8, que é o terceiro quartil. Então, é dessa maneira que você obtém os quartis. Tem 2 situações. A primeira, quando a quantidade é ímpar, e a segunda, quando a quantidade for par de números. Uma observação. Eu poderia ter feito essa minha mediana bem aqui, esse segundo quartil, percebendo um detalhe. Como eu tenho 10 números na pesquisa, toda vez que a quantidade for par, não vai esquecer, anota isso. Toda vez que a quantidade for par, tem 2 números no meio. Se você quiser saber a posição, sem ter que ficar contando muito aqui, você faz assim, ó, 10 números, você vai pegar 10, vai dividir por 2, vai dar 5. Isso quer dizer que o quinto elemento e o próximo, quem é o próximo? O sexto, vão estar no meio. Ei, presta atenção. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. O quinto número e o próximo sexto estão disputando o meio. E aí, para você calcular a sua mediana, o seu segundo quartil, você soma e divide por 2. Então, essa é uma dica para você achar a posição. Não vai esquecer, não é o valor, mas entenda bem, qual a importância disso? Imagina aqui se eu tivesse 50 números. Eu vou ficar fazendo isso aqui para obter a mediana? Não, eu vou analisar da seguinte maneira. 50 números, a metade de 50, 25. Então, quem vai estar no meio é o 25º e o 26º número. Então, se liga nessa dica, te espero na próxima aula aqui no seu canal Matemática Rapidola. Fala, Rapidola, gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Acesse a próxima aula aqui e não esqueça, deixa o seu like aí, o seu joinha parceiro, sempre compartilha e divulgue o nosso canal Rapidola.